Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse bate-papo. Vamos dizer, né, que é mais um bate-papo do que uma aula propriamente dita, né? Neste bate-papo que nós teremos hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre jargões de mercado e também metodologias operacionais, tá? Porque nada adianta eu já começar a destrinchar um pouquinho mais sobre o mercado, falar ali sobre padrões de candle, estratégias e tudo mais, se vocês não souberem o básico, que é a questão de jargões e até mesmo as metodologias, beleza? Então, o que seriam esses jargões de mercado? São palavras que nós, que operamos o mercado, né, costumamos falar que representam alguma coisa no mercado. Como, por exemplo, nós temos o famoso gap. O que é o gap? O gap é quando um preço sai de um local e simplesmente ele pula. Você dá um piscar de olhos, ele sai daqui e já abre aqui. Tá? Isso é o que nós chamamos de gap. É quando realmente acontece esse furo no preço, tá? Não vamos chamar nem, não diria nem que seria um jargão, mas é um termo mais técnico, né, de mercado. Um jargão seria dizer quando você encontra uma pessoa que entrou comprado num trade, por medo ela acabou saindo antes daquele trade, aí nós chamamos de uma pessoa que alfaçou, tá? Então mão de alface, isso é um jargão. Por quê? A pessoa poderia muito bem ter segurado o trade e não segurou, então ela acabou alfaçando, né, naquele trade, tá? É, Também temos algo que nós falamos muito no mercado, que seria o viés, né? O viés é quando você, por exemplo, você tem a sua opinião sobre algo, porém você está escutando fulano, beltrano, um monte de gente, e isso está te deixando enviesado, tá? Indeciso, porque tem muita gente com opinião diversa, tá? Então, com isso você acaba ficando enviesado, não sabe para onde ir. Tá? Então nós temos o gap, temos o viés, temos também o mão de alface. Tá? Além desses termos, nós temos também o slippage. O que é o slippage? Slippage é quando você quer executar o trade num preço, só que por alguma circunstância pulou o preço. Você tentou executar o teu trade, mas ele acabou executando fora daquele preço. Por exemplo, eu tentei comprar dólar a 4,90, mas no momento, o preço de tela era 4,90. No momento que minha ordem foi consumida, ele não comprou a 4,90, ele comprou a 4,90 e meio, tá? E o spread não estava dando essa condição, mas por alguma razão eu acabei tendo essa derrapagem. Então, no momento que você clica no teu computador, essa ordem que você envia, ela sai da sua máquina, vai para um servidor na corretora que envia para a bolsa. E esse trajeto, muitas vezes, pode ocasionar no slippage ou derrapagem, que é quando o teu preço não é executado no preço pretendido por você, tá? Além desse termo slippage, nós temos outro que o pessoal costuma até confundir, que é o spread. O que é o spread? O spread, ele nada mais nada menos se trata da diferença entre o melhor preço de compra para o melhor preço de venda, tá? O melhor preço de compra no mercado é conhecido como preço ask. O melhor preço de venda é conhecido como preço bid. Quando vocês verem aí mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Forex, lá o spread é maior. Até falei, né, nos vídeos anteriores aí, que uma corretora tem muita diferença para outra no mercado internacional por conta do spread, porque eles ganham dinheiro em cima do spread. Então, como assim? Você tem o preço ask, tem o preço bid. Quando você executa um trade, você entra de compra, por exemplo, você vai entrar comprado aqui em cima. Se você quiser imediatamente sair desse trade, você vai sair vendido aqui embaixo. Essa diferença entre o preço ask e preço bid é o spread, entendeu? Então, se por exemplo você entra num ativo que tem um spread muito largo, você entra comprado. Para esse trade virar vencedor, o preço tem que andar muito só para fechar o spread. Aí acaba não sendo vantajoso. Então é por isso que as pessoas procuram no Forex corretoras de menor spread, entendeu? Porque senão, imagina, às vezes o ativo, dependendo, tem criptomoedas aí, que o ativo tem que andar 1% para pagar o spread. Olha que absurdo. E isso tem muita relação com a liquidez, com o volume de negócio daquele ativo. Então, por que que varia, né, o spread de uma corretora para outra? Até explicando um pouquinho mais para vocês isso, lá no Forex. Né? Por que que tem uma corretora que tem um spread muito melhor que a outra? Porque eu tenho muita gente que negocia naquela corretora aquele ativo. Aí eles conseguem deixar um spread reduzido para mim.
Agora, se eu tenho pouca gente que negocia aquele ativo naquela corretora, o spread tende a ser maior. Ah, mas pode ser o caso do interesse da corretora, por mais que tenha muita gente deixar o spread maior? Pode ser, mas não é o que acontece, tá? Pela experiência que eu tenho, não é o que acontece. Realmente a corretora ela procura ser muito justa com isso. Então, se eu tenho muitos operadores naquele ativo, o spread tende a ser reduzido mesmo, tá? Então nós temos o gap, o mão de alface, a explicação do slippage, do spread, o que mais? Ah, breaking news. O que é uma breaking news, né? É quando nós temos uma notícia quente no mercado. Acabou de sair uma notícia muito quente, é uma breaking news. Quando nós temos, assim, daí isso vocês vão acabar pegando com o tempo, as nomenclaturas, mas nós falamos muito de payroll, payroll, payroll. O que é o payroll? É uma notícia que acontece na primeira sexta-feira de todos os meses, tá? Ela se diz respeito à geração de emprego nos Estados Unidos, não agrícolas. Então ele verifica se está tendo muita geração de emprego ou não. Traz muita volatilidade essa notícia, é 9h30 da manhã, toda sexta-feira, tá? Então tem o payroll, o que mais? Eu estou até aproveitando para falar notícias, essas coisas, né? E eu acho que assim, já. É, eu até comentei, né, sobre metodologias operacionais, é que às vezes nós temos alguns nomes na própria metodologia operacional que as pessoas assim acabam não assemelhando, né? O que é isso e tal. Por exemplo, down. O que é um down? É o rebaixamento que você teve de uma estratégia. Então, por exemplo, eu investi R$ 1.000, cheguei a perder R$ 500, eu tive um down de R$ 500. Eu investi R$ 1.000, virei 2.000 e depois eu perdi 500. Eu tive um drawdown de R$ 500. Então, é o maior rebaixamento que você teve na sua conta de forma consecutiva. Então, eu tive um pico que cheguei a ganhar 3.000, mas pô, voltei para 1.000. Eu tive um drawdown de R$ 2.000. Tá? Então tem isso. É, além do drawdown, a gente fala muito payoff. Tá? O payoff é relação risco-retorno. Então, exemplo, eu entro num trade para perder R$ 5 para ganhar 10. Eu tenho um payoff 2-1. Tá? Então, relação risco-retorno é o chamado payoff. Aí entra naquela questão, tem gente que fala que ter um payoff muito alto é muito melhor do que ter assertividade alta, tem gente que já defende assertividade, vai muito da psicologia do trader e tudo mais. Mas assim, falando em nomenclatura, o payoff significa isso, tá? Outra informação que é muito relevante, vamos ver, é stagnation, tá? E isso vocês vão ver muito explorando mais robôs de investimento. O que é stagnation? É quanto tempo o teu capital ele fica estagnado. Então, às vezes, você vem ganhando, para o teu capital e fica ali 6 meses parado. Você teve uma stagnation de 6 meses. Será que você continuaria investindo em algo que te deixou estagnado por 6 meses? Então, isso também é bom, é até uma forma de você acompanhar, né? Tem muita gente que só olha drawdown, assertividade, trades consecutivos com lucro, esquece de um ponto crucial que é a stagnation. Porque nada adianta você ter ali uma rentabilidade de 200% no ano, legal, só que essa rentabilidade está concentrada em um mês. Né? E daí quer dizer, você entra fora daquele mês, aí você fica travado o ano inteiro. Então tem que pesar isso. Outra coisa, partindo para mais metodologia operacional mesmo, trading stop ou stop móvel. É quando você entra num trade, o trade começa a dar certo, dá lucro, tá? Um investimento qualquer que seja. Eu estou ganhando R$ 100 no investimento. Se ele voltar para 50, eu saio. Vou garantir R$ 50. Se ele subir para 150, eu vou garantir 100. Isso é o stop móvel, tá? Então é o chamado também trading stop. É diferente de algo que é conhecido como break-even, tá? O break-even, ou traduzindo, né, é ponto de equilíbrio. É o seguinte, é quando você não vai deslocando um stop, né, um possível prejuízo ou uma defesa de lucro, conforme o preço vai indo, né, e tal, você vai ganhando. Break-even é fixo. Então, eu atingi R$ 100 de lucro, eu não quero mais ficar no prejuízo. Então, você está fazendo break-even. Tá? Isso é o break-even. Outra coisa, scalp. É uma metodologia operacional, tá? Então, quando você fala assim, o Joãozinho ele é scalper, é porque ele executa trades curtos, alvos muito curtos, operações que duram minutos, às vezes até segundos, tá? E operações curtas, não só em tempo, mas também em alvo. Isso é uma pessoa scalper, tá? Já uma pessoa que trabalha muito com
swing trade, né? A pessoa que é o swing trader é aquela pessoa que opera já por semanas, até mesmo por dias e tal. O day trader é o cara que opera só no dia, né? O position trade é aquele cara que opera por mais tempo, segura já por meses, tá? Até mesmo anos, né? Que é o carrier, o holder, né? Então é a mesma coisa do position trader, é o cara que segura por mais tempo, tá? Que mais? Metodologias operacionais, nós temos também o price action, que é a ação do preço, né? Então, padrões de candle e tudo mais. Formou um triângulo, formou um diamante, né? Formou um doji, um harami, enfim, um engolfo. Isso é o price action. E nós temos a análise técnica, que daí é o seguinte, a análise técnica é quando você usa ali indicadores, tá? Então você usa uma média móvel, usa Fibonacci, volume. Então isso é análise técnica. Nós temos também o tape reading, conhecido também como análise de fluxo de ordens, que é quando você faz a leitura dos negócios e das ofertas, tá? Então para tomada de decisão, para executar os seus trades, usando o fluxo de ordens, né? As ofertas e os negócios que são realizados ali pelas corretoras e tudo mais. Você analisa que corretora que está batendo mais, corretora que está segurando mais o preço. Isso é o tape reading, ou conhecido também como análise de fluxo de ordens. Beleza? Bom, eu acho que falando assim sobre esses jargões, termos mais técnicos, seria mais ou menos isso. Eu queria separar aqui um vídeo só para a gente falar sobre isso, tá? Então vamos avançar já para a próxima aula, que eu vou abordar alguns pontos também muito significativos. Vamos lá.